sobre a guerra na Europa. O presidente da Ucrânia e a primeira-ministra da Itália se encontraram hoje, neste sábado. Giorgia Meloni reforçou o apoio à Ucrânia e abordou, e a Priscila Yazbek é quem vem conversar com a gente sobre isso, uma possível mediação, né, Yazbek, da China e da Índia para um acordo de paz. Ou seja, novas nações entrando nessa esperança, né, minha querida, de que em algum momento essa guerra acabe. Exatamente, Elisa. A China e a Índia que se tornaram importantes parceiros da Rússia, inclusive. Bom dia para você, a todos que nos acompanham, e que por isso conseguiram ajudar a Rússia a driblar as sanções que foram impostas pelas potências ocidentais. Esse encontro, então, entre Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, e Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana, acontece à margem de uma conferência econômica que acontece no norte da Itália. Eles tiveram esse encontro e depois desse encontro o presidente ucraniano fez uma postagem no X, disse que ele discutiu seu plano de paz para acabar com a guerra na Ucrânia e também a reconstrução com foco no sistema energético do país. Então, talvez houvesse também um apoio, um pedido para Giorgia Meloni e também para outros países europeus nesse esforço de reconstrução da infraestrutura energética da Ucrânia, que foi abalada pela guerra. E eles também falaram sobre o apoio italiano à Ucrânia. Então, a primeira-ministra Giorgia Meloni disse que a Itália nunca vacilaria no apoio à Ucrânia, disse que a escolha de apoiar a Ucrânia foi, antes de tudo, uma escolha de interesse nacional e é uma escolha que não mudará. Lembrando que muitos países europeus dizem isso justamente porque temem que, se a Rússia vencer a guerra, isso pode extrapolar, inclusive, chegar a outros países. Essa guerra pode, inclusive, afetar outros países europeus. Ela também disse que acredita que a China e a Índia têm um papel a desempenhar para resolver o conflito, mas a única coisa que não pode acontecer é pensar que o conflito pode ser resolvido abandonando a Ucrânia. Então, falando que a Índia e a China, que têm essa interlocução com a Rússia, poderiam ser um mediador para chegar a uma solução para essa guerra, mas claro que a Ucrânia não deve ser esquecida. Foram as palavras, então, de Giorgia Meloni. Esse encontro acontece nessa conferência também com a participação de Viktor Orbán, da Hungria, que é o primeiro-ministro húngaro, a Hungria que ocupa a presidência rotativa do Conselho da União Europeia, e tanto Meloni quanto Viktor Orbán se opõem ao fato de a Ucrânia ter pedido para usar aquelas armas de longo alcance para atingir o território russo, enquanto outros países já são um pouco mais abertos a essa ideia. Volodymyr Zelensky tem repetido muito os pedidos para que os seus aliados ocidentais, os Estados Unidos e os países europeus, permitam que a Ucrânia use essas armas de longo alcance para atingir o território russo, porque com isso eles empurrariam as forças russas mais ao centro do país, ficaria mais difícil para a Rússia conseguir atingir a Ucrânia. E esse pedido acontece, Elisa, num momento importante da guerra. A gente lembra que a Ucrânia começou aquela ofensiva em Kursk, no sudoeste da Rússia, no começo de agosto, mas dados mostram que a Rússia teve o seu maior avanço sobre a Ucrânia, principalmente sobre o leste da Ucrânia, no mês de agosto, isso desde outubro de 2022. Então, apesar dessa ofensiva em Kursk ter trazido algum ânimo e trazido alguma expectativa positiva de uma reação que foi inesperada da Ucrânia, o que os dados mostram é que a Rússia conseguiu avançar ainda mais no leste da Ucrânia. E a Rússia, inclusive, está na iminência de conseguir uma importante cidade ucraniana, a cidade de Pokrovsk, que é um importante centro logístico, que faz uma distribuição de equipamentos militares, munições, armas para os ucranianos, né, nesse fronte que fica no leste da Ucrânia. Se de fato a Rússia conseguir conquistar essa cidade, isso pode ser um ponto de inflexão na guerra, inclusive com vários especialistas dizendo que os efeitos para a Ucrânia podem ser catastróficos. Então, esses pedidos que Zelensky tem feito para líderes europeus e também para os Estados Unidos é um pedido que acontece justamente nesse momento em que a Ucrânia precisa conseguir fortalecer as suas defesas, evitar que a Rússia avance mais e não obtenha e não capture essa cidade de Pokrovsk, que é um importante centro logístico para as forças ucranianas. Eu volto com você, Elisa.